Salve galera! Nessa aula vamos falar um pouco sobre o estudo analítico, tá? Entender como funciona o gráfico de cada um dos movimentos e as possibilidades que nós temos. Tá? Vamos começar essa aula com o movimento uniforme, movimento, nesse caso, movimento progressivo. Tá? Na próxima parte da nossa aula vamos falar sobre o movimento retrógrado, tá? E nas aulas finais vamos trabalhar sobre o movimento acelerado e retardado. Tem uma amplitude maior aí de análises a serem feitas. É importante que você entenda passo a passo como cada uma delas aparece, visto que cada uma das situações vai ser representada num gráfico, e esses gráficos são simplesmente eixos cartesianos. Qual a diferença de um para o outro? Exatamente as grandezas que estão expostas em cada um dos eixos. E é isso que você vai ter que tomar muito cuidado, porque os desenhos muitas vezes ficam muito parecidos, mas geralmente não querem dizer a mesma coisa. Então eu tenho que entender como que o gráfico funciona para eu poder ler o gráfico. Entenda, um gráfico nada mais é do que um texto, só que um texto escrito em outra língua que não que nós estamos habituados, como português, inglês, espanhol. Não, é uma língua, na verdade, representativa. Então você tem que entender essa linguagem para você poder traduzir ela em algo palpável, em algo mais tranquilo. Então vem comigo, vamos começar a nossa aula. Vamos falar um pouquinho então sobre o movimento progressivo. Lá atrás já falamos sobre o movimento progressivo e retrógrado, então vamos lembrar quais são as regras dele. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, tá bom? Se eu tenho um movimento, esse movimento é um movimento progressivo, característica dele, tá? O ΔS é positivo, tá aqui, e a velocidade desse movimento será representada por um valor positivo. Em outras palavras, todo movimento que tiver ou que for representado por uma velocidade positiva é um movimento progressivo. E isso quer dizer que o movimento está acontecendo a favor de uma trajetória. Eu coloquei para você aqui 3 situações para que você possa exatamente entender como elas podem aparecer. Não são as únicas, tá? Mas já dá para você ter uma ideia de como funciona. Eu coloquei para você na primeira situação, tá? Exatamente o corpo se movimentando sobre um eixo, tá? E ele começa, ó, aqui está um ponto zero cartesiano, então ele começa numa posição negativa, mas ele está indo a favor da trajetória, então ele está indo para a direita. E nesse caso vai passar pelo ponto zero e vai continuar até uma posição S positiva. Como é que ficaria a representação do gráfico dele? Então, olha, o que eu tenho? Eu tenho que exatamente esse movimento começou num ponto S0 negativo e ele vai terminar no ponto S. Se ele vai terminar, eu sei que ele se movimentou e ele chegou nessa posição após um certo intervalo de tempo T. Se ele chegou nessa posição após um certo tempo ter passado, eu tenho que lembrar primeiro, para poder desenhar um gráfico, eu tenho que entender se esse gráfico será representado por uma função de primeiro grau ou uma função de segundo grau. Eu tenho que entender isso. Tá? Nesse caso, em questão, a equação que nós vamos trabalhar é a equação do sorvetinho, né? Falando que o gráfico de espaço, posição por tempo de movimento uniforme, tá bom? Então, tá lá. Eu tenho S é igual a S0 mais V vezes T. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a função, nesse caso, horária, que é o tempo, tá? Não aparece nada aqui, então é como se tivesse o número 1. Isso quer dizer que é uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau representa para mim uma reta. Se eu vou representá-la como uma reta, eu só preciso de 2 pontos, tá? Então, coloquei um ponto no começo, ponto no final, liguei os 2, pronto, obtive a minha reta. Se fosse uma função de segundo grau, como a gente falou em aulas anteriores, seria interessante você ter mais pontos, talvez 3, 4, 5 pontos. Porque uma função de segundo grau vai te dar uma parábola. E aí, quanto mais pontos você tem, mais detalhada vai ficar a sua parábola. Não precisa exagerar também, mesmo porque a vestibular você não tem tempo de exagerar, tá? Mas é para você ter essa ideia. Em casa você treina, faz vários, para quando a pessoa no vestibular, com 3 ou 4, você já tem uma ideia do que é para ser feito. Aí você não precisa ficar tão preocupado. Vem comigo. Vou ligar agora os 2 pontos que eu tenho. Nesse caso aqui em questão, eu tenho uma posição inicial, S0 do lado negativo, e uma posição final positiva, certo? O que eu percebi? Eu percebi que minha orientação está para cima e o meu gráfico está indo para cima. Então eu estou direcionando meu movimento a favor da trajetória. Bem nítido isso, tá? No segundo caso, eu comecei o movimento na posição S0 igual a 0, tá? E eu vou me movimentar a favor da trajetória para uma posição positiva. Se eu fizer isso agora, então o meu movimento novamente teve origem agora no tempo 0, na posição 0, depois de um certo tempo
Tá aqui bonitinho. Eu alcancei uma posição S. Função de primeiro grau é uma reta, então tá aqui bonitinho. Mais uma vez observando que a trajetória está apontando para cima e você está se movimentando a favor da trajetória. O último caso, só para constar, tá? Eu coloquei para você as duas posições negativas, porque alguns pensam assim: se ΔS vai dar positivo, então eu só posso ter posições positivas, ou a positiva tem que ser maior que a negativa, coisas do tipo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O importante é você perceber que ele está a favor da trajetória. E se você tentar fazer as contas várias e várias vezes com muitos valores positivos, negativos, o negativo maior, o positivo maior, enfim, sempre que jogar ΔS igual S menos S0, ou seja, o deslocamento é igual a posição final menos a inicial, todas as vezes vai dar positivo. Tá? Você vai até ficar meio, nossa, eu achei que negativo seria diferente. Não. Estar a favor da trajetória sempre vai te dar um ΔS positivo. Bom, pensando dessa forma, se eu tenho agora duas posições, as duas são negativas, mesma história. Comecei na posição S0 negativa, no tempo zero, e quando eu fui me movimentando, após um certo intervalo de tempo, vou colocar aqui, após um certo intervalo de tempo, eu atingi a posição S. Tá? Ligando meu ponto inicial com meu ponto final, mais uma vez, o que aconteceu? Eu estou me movimentando a favor da trajetória. Então, está indicando para cima e eu estou indo para cima. Isso indicou para mim movimento progressivo. Tá? É interessante, eu deixei isso aqui para poder trabalhar dessa forma. Todos eles, nesse caso, respeitam o movimento uniforme. Se eu estou falando de movimento uniforme, quais são as características desse movimento? Primeiro, esse movimento vai ter uma velocidade que vai ser sempre uma constante. Segundo, se eu falo para você que a velocidade é uma constante, vamos lembrar, nas aulas anteriores eu falei para você que a aceleração é a variação da velocidade. Ou seja, se a velocidade não está mudando, isso quer dizer que não tem aceleração. Então, a aceleração nesse caso vai ser igual a zero. Entendendo disso, eu vou falar que nessa situação todos eles têm a mesma velocidade. Então, esse cara aqui vai ter uma velocidade V, esse cara vai ter uma velocidade V, esse cara vai ter uma velocidade V, V e V. Todos eles têm a mesma velocidade. Se eu fosse apresentar, independente de qual desses eu estivesse falando, então, se os valores são sempre os mesmos nessa situação, se eu desenhasse um gráfico para você exatamente de velocidade por tempo, a única coisa que eu teria que entender é que essa velocidade, por ser um movimento progressivo, ela é positiva. O valor dela vai ser sempre igual. Então, eu vou pegar aqui um valor positivo, então V positivo, está aqui certinho, tá? Feito isso, em qualquer tempo que eu pegar agora, T1, T2, eu sempre vou ter o mesmo valor de velocidade. Isso quer dizer que se eu juntar os pontinhos cartesianos aqui, as posições cartesianas, eu vou ter um gráfico representado por uma reta, e essa reta vai ficar paralela ao eixo X, tá? Mas positiva, porque o movimento é progressivo. Meu amor, você botou o gráfico de aceleração. Sim, mas você acabou de falar que a aceleração era nula, que no caso aqui ela vale zero. Realmente ela vale zero. Tá? Então como é que ficaria um gráfico de aceleração de um movimento desse? Simplesmente se o movimento é uniforme, o gráfico de aceleração ficaria uma reta sobre o eixo. Vou desenhar aqui para você. Daqui. Ela seria o tempo inteiro igual a zero, então não tem aceleração. Tá? Então ter aceleração zero não quer dizer que eu estou parado. Quer dizer que a minha velocidade, nesse caso, é uma constante. Só isso. Tá? A gente tem que tomar cuidado com essa informação, vai ficar aquela dica lá na frente, quando a gente vai trabalhando com a segunda lei de Newton. Força resultante, massa, aceleração. Lá é muito comum as pessoas entenderem que quando a resultante é zero, o cara parou. Não tem nada a ver. Se a resultante é zero e ele estiver parado, ele continua parado. É isso que quer dizer. Mas se ele estiver em movimento, quer dizer que se a resultante é zero, resultante, massa, aceleração. A aceleração também é zero. E se a aceleração é zero, quer dizer que a velocidade é uma constante. Então, se eu tinha um movimento, ele já existia, e a resultante ficou nula, quer dizer que a partir daquele momento a velocidade não aumenta nem diminui. Ela se torna uma constante, certo? Mas isso é uma dica, vamos falar melhor lá na frente, tá bom? Na sequência, vamos entrar então no movimento retrógrado.